Bom, boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui. Realmente é um privilégio encontrar vários colegas depois de tanto tempo, alguns, fazia mais de 10 anos que eu não os via, então é realmente um grande prazer estar nesse evento, encontrar essas pessoas, ter a oportunidade de trocar ideias, trocar conhecimento novamente. Queria agradecer o convite feito pela Lubrigrax para fazer essa apresentação, fiquei muito grato por isso, e agradecer à Lubrizol pela oportunidade de estar representando nessa apresentação a respeito de graxa, minha nova casa, então fico muito feliz de estar pela primeira vez apresentando a Lubrizol aqui. Queria falar sobre a questão das graxas, depois da brilhante apresentação do colega aqui, dando continuidade ao tema, sob um ponto de vista um pouco mais macro, tentando olhar o que pode acontecer com a produção de graxa, já que é um item tão importante no nosso futuro. E, para fazer isso, me permito, antes de iniciar falando sobre graxa, fazer uma análise um pouco mais ampla, mais genérica, a respeito da indústria como um todo, né? Se a gente pensar quantas transformações, pelo menos 30 anos que eu trabalho no segmento industrial, quantas transformações eu já vi e tenho observado acontecer nos últimos anos, é inegável que o mundo está passando por um período de grande transformação, né? Vai ter uma apresentação daqui a pouco sobre nanotecnologia também. A questão da automação e a robótica, ela cresceu largamente na indústria nos últimos anos, reduzindo o campo de trabalho e exigindo uma sofisticação maior dos profissionais. Novos materiais, a internet tomando conta de todo o nosso mundo, né? Não só na vida cotidiana, mas também na indústria, né? E, por conta disso, têm ocorrido grandes transformações até nos próprios modelos de negócio, né? Se a gente for voltar aos tempos de Henry Ford, quando ele começou a produção em grande escala, a produção de massa, a produção de baixo custo, ele dizia que todo mundo pode escolher a cor do seu carro desde que seja preto, né? Então, esse foi o princípio de tudo e, a partir daí, outros mecanismos, outros negócios, outras formas de olhar o negócio foram sendo introduzidas, né? E hoje se fala a respeito da customização de massa. O que vem a ser a customização de massa? Na verdade, é uma combinação de caminhos complementares, né? Você tem, de um lado, a possibilidade de uma indústria de produção de grande escala, de produzir com baixo custo. Por outro lado, quando você produz em grande escala, muitas vezes você não consegue sofisticar a sua proposta. Fica a história do carro preto, né? Você pode escolher o carro desde que seja preto, né? Porém, hoje em dia, com o avanço que a computação obteve, as redes neurais dos computadores, eles conseguem cruzar dados com uma facilidade inacreditável. Então, é possível já saber o que o consumidor está buscando. Então, a ideia da customização de massa é exatamente você conseguir produzir com baixo custo, mas com um entendimento do que o seu consumidor final deseja, você conseguir entregar de uma maneira mais específica isso. Dando um exemplo que já existe no nosso cotidiano, e isso pode ser futuramente trazido para a indústria, tranquilamente. Minha esposa faz compras no supermercado de uma grande rede, nós temos o hábito de tomar vinho regularmente, ela compra os vinhos lá no supermercado, e, recentemente, o supermercado propôs a ela instalar um aplicativo no celular. Ele já tem todo o cadastro de compras que é feito através do CPF, então eles têm uma rastreabilidade total, eles sabem exatamente quais os hábitos de consumo que tem. Através da internet do Google, então, eles conseguem saber muito mais a respeito de cada um de nós, o que o senhor gosta, o que eu gosto, o que o meu colega ali gosta. E aí eles começam a cruzar informações, e aí eles começam a anunciar através do aplicativo que o vinho que eu costumo comprar está em promoção nessa semana. Isso é um exemplo de customização de massa. O supermercado continua comprando em grande quantidade aquele vinho, ele consegue negociar melhor e ele consegue indicar para um determinado consumidor o que ele está buscando. Isso é uma tendência que se indica também para a questão da indústria. A indústria começar a buscar uma forma de entender melhor o seu consumidor, em vez de colocar um produto no mercado que, às vezes, não dá certo, ele conseguir entender qual é a necessidade desse consumidor e customizar isso, conseguir entregar de maneira cada vez mais personalizada, com um custo acessível, um custo baixo. Então, esse é um grande desafio. Então, quando eu comecei a preparar esse slide, conversando com outro colega da Lubrizol, nós montamos isso aí. A primeira ideia que nos surgiu é que, tipo assim, bom, nós estamos vivendo a terceira revolução, né, industrial, e estamos vivendo um momento único na história. Será mesmo? E aí a gente resolveu fazer um pouquinho mais de pesquisa a fundo, né, e chegamos a essa foto, não sei se algum de vocês já conhecia, a mim me chamou muita atenção, uma foto de 1900, onde existe uma brincadeira, procure o carro na foto.
A foto está cheia de carruagens, né, que era a realidade da vida cotidiana das pessoas nessa época, né? Então, se a gente procurar com muita atenção, a gente vai encontrar um carrinho perdido ali. Então, nessa época, quando o automóvel estava sendo introduzido, é natural se imaginar que a visão que se existia a respeito do carro é que seria um modismo, seria uma coisa apenas para ricos, seria uma coisa apenas para pessoas excêntricas que queriam ter uma coisa diferente, né? No livro do Steve Jobs tem uma brincadeira que fala que se o Henry Ford, novamente ele, né, fizesse uma pesquisa de mercado na época, ele não teria desenvolvido o carro, teria lançado um cavalo mais rápido, né? Então, esse era o conceito. Quer dizer, pesquisas de mercado simplesmente não indicam tendências, porque a mesma foto, tirada no mesmo local em Nova York, em 1913, mostrava um cenário completamente diferente. A pergunta aqui é, onde está o cavalo? Apenas em 13 anos. Eu quero destacar isso. Em 13 anos, houve essa transformação, essa mudança total. O cavalinho está aí, escondidinho. Tá? Então, significa o seguinte, as transformações que nós estamos vivendo hoje não é exclusividade do nosso tempo, elas já ocorreram, elas ocorrem de forma cíclica na história. Se a gente for olhar a história com mais atenção, a gente vai perceber. A gente precisa ficar atento aos sinais. O Jobs, todo mundo consumia celular, o Jobs teve a visão de que o tablet seria uma coisa interessante, que teria um mercado, ele criou esse mercado. Se ele fizesse simplesmente uma pesquisa de mercado, seria a mesma história do cavalo mais rápido, ele simplesmente faria um celular, de repente, cada vez menor, 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 ele foi no caminho inverso, ele fez quase que um celular maior, ele fez um tablet, ele fez um meio de buscar informações num tamanho diferente. E, curiosamente, o smartphone, hoje em dia, ele é maior do que os celulares estavam sendo, né? Então, a gente precisa analisar com muita atenção as pesquisas de mercado, olhar o que está acontecendo à nossa volta, olhando agora sob o ponto de vista da indústria, e tentar entender o que vai acontecer no futuro e nos prepararmos para isso. Tentando imaginar o que vai acontecer no futuro, algumas coisas são muito claras, né? O colega que falou sobre a questão da regulamentação de produtos químicos, concordo inteiramente com ele, a gente tem que caminhar cada vez para produtos mais seguros, porque essa é a tendência. Pode demorar mais ou menos para vir para algum país, mas é uma tendência de nível mundial. O mundo, ele hoje em dia está completamente conectado, então todos queremos exportar, então se você está utilizando uma substância química que existe controle, hoje pela manhã falaram de controle sobre ácido bórico, falaram sobre controle sobre outras substâncias, né, formaldeído e tal. Se você está querendo se tornar um player global, você não pode ter essas substâncias disponíveis, senão você não vai conseguir exportar. Então, essa integração é muito importante. As questões climáticas, a despeito de algumas posições políticas de alguns países do mundo, é inegável, né? O mundo está sofrendo uma transformação climática severa e a gente precisa ficar atento a isso. E a indústria precisa se adaptar, não só os produtos, como a própria indústria como um todo. E a questão da urbanização, né? Cada vez caótica, cada vez crescendo mais a população. Então, acho que esses 3 pontos são inegáveis. Isso aí são direcionadores de como a indústria vai se comportar. E olhando sobre a questão de regulamentação, 2 coisas com relação a graxas, finalmente falando de graxa, né? Essa introdução toda, eu não falei nada de graxa, mas, na verdade, é só para ter o contexto de como a indústria deve observar as transformações. 2 coisas chamam atenção. Primeiro, a demanda por lítio, por causa das baterias. Muita gente fala sobre isso, tem muitos artigos publicados a respeito disso. E outra questão é a respeito do aço básico, algumas regulamentações na China, que eu vou detalhar mais à frente, que também nos preocupam a respeito à produção, principalmente de graxas de complexo, né, de lítio. Então, como lidar com essas transformações? Essas transformações não são simples, não basta buscar um fornecedor alternativo. Eu tenho um fornecedor de hidróxido de lítio, vou buscar um segundo. No Brasil, você nem pode fazer isso hoje, né? Mas vamos imaginar que se vivesse nos Estados Unidos, se tivesse vários fornecedores, isso não é solução. Se eu tenho um problema de suprimento de aço sebáceo, buscar um outro fornecedor também não vai ser a solução. A gente precisa ser criativo e olhar o que está acontecendo e qual vai ser as alternativas que a gente vai buscar. Então, vamos falar da questão do lítio. Graças a Deus, os números bateram, 75% no nível global, né? Consultamos as mesmas fontes, vendemos para os mesmos mercados, então é bastante razoável que os números sejam parecidos. E mais importante do que isso é constatar o seguinte, desde a Primeira Guerra, as graxas de lítio foram introduzidas e com grande sucesso. É uma grande graxa, graxa de lítio, complexo de lítio, é sem dúvida uma graxa que um bom preço, muito bem colocado para o mercado e de alta qualidade, fácil de ser bombeada, consegue atingir bom desempenho com bons aditivos. Então, é natural que um produto dessa qualidade
ter alcançado ao longo da história níveis desse tipo. E as outras, tirando a questão da Ásia, como foi bem colocado, que poliureia é uma cultura dos asiáticos, né? Mas quando você olha a nível global, e o Brasil está muito parecido, esse gráfico aqui, as outras têm uma participação bastante pequena. Bom, então, a questão do risco do lítio para o mercado de graxas futuro, ele é uma realidade, porque senão nós temos 75%, o Brasil está mais ou menos nessa faixa também, de produção de graxas de lítio, e a gente vai ter uma demanda de lítio complicada, a gente precisa ficar atento a isso. Quanto é a disponibilidade no Brasil de termos de recursos da produção? O Brasil tem menos de 0,5% de recursos naturais de lítio. Então, o Brasil é pequeno em relação a isso. Então, é um motivo de preocupação. Eu li há pouco que, em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, tem que falar devagar essa palavra, foi encontrada uma nova reserva. Mas, mesmo assim, vai aumentar pouco. O Brasil vai sair, talvez, de 0,4, 0,5 para 0,7, 0,8, o que é baixo. Hoje, nós consumimos, para fazer graxa, mais ou menos 500 toneladas de lítio. Só para smartphone, o consumo é 2.500 toneladas. Isso tudo vem importado. O que vai ser feito com o resíduo dessas baterias de lítio? Indústria de reciclagem é difícil, vai ter que estimar. O Brasil precisa pensar com muita atenção nisso. O Brasil não é a Bolívia, por exemplo, que tem a maior reserva de lítio, né? Eles não conseguiram, não exploraram ainda, mas estão sentados em cima da maior reserva do mundo. O Brasil não é como, por exemplo, a Argentina e o Chile, que tem uma produção grande, a Austrália também tem. O Brasil tem uma reserva pequena. Então, precisamos ficar atentos a isso. Pode acontecer que o preço da graxa de lítio ele acaba sofrendo um impacto muito grande e tem aumentos significativos, né? E por que isso acontece? Por que se fala tanto na questão da bateria de lítio? Porque hoje, nossos smartphones consomem já uma quantidade relativa, de 2 a 6 gramas. E eu acabei de falar que o consumo dos smartphones no Brasil hoje é em torno de 2.500 toneladas. Estamos falando principalmente disso aqui. Vocês imaginem quando a coisa começar a caminhar para os carros elétricos. Nosso amigo Tesla está aqui, ó, uma gracinha de 63 quilos de lítio. Hoje, claro, a indústria vai otimizar isso, eu tenho certeza disso, né? Mas é pouco provável imaginar que vão conseguir fazer um automóvel elétrico ou híbrido que consiga trabalhar com níveis tão baixos de lítio como, por exemplo, o smartphone. A bateria vai ser o principal custo. Você pode usar outras baterias que não sejam de lítio? Possível também, estão se buscando outras tecnologias, mas as baterias de outras fontes não têm uma durabilidade tão grande. Ninguém quer comprar um carro que depois de 4 anos você joga no lixo, porque o preço da bateria é o preço do carro. Então, isso é uma preocupação que a gente precisa ficar atento. Hoje, um carro como esse equivale a 10 mil smartphones. Então, assim, é inegável que a questão do lítio veio e vai ser um motivo de preocupação, e muita gente vai se debruçar sobre esse assunto para buscar alternativas. Esse é um outro gráfico de um grande produtor de lítio no mundo, que mostra exatamente isso. Isso aqui é a nossa amiga graxa. Então, um crescimento pequeno, quando comparado ao crescimento vertiginoso das baterias para automóveis. Bom, a questão do ácido sebáceo que eu comentei. Hoje, você precisa do ácido sebáceo, ou então do ácido azelaico, ou então dos ésteres, dos ácidos bóricos da vida, para conseguir fazer as graxas de complexo, né? O ácido sebáceo ele deve passar, provavelmente, por uma crise de fornecimento nos próximos anos. E, evidentemente, esse impacto vai refletir nos outros, vai refletir no preço, não só do ácido sebáceo, mas vai refletir no preço das outras alternativas também. Então, é mais um item, talvez não com um impacto tão grande quanto a questão da bateria de lítio, mas é um outro item que pode causar uma significativa incremento no custo das graxas de lítio, nesse caso aí, apenas das graxas de complexo de lítio, né? O Brasil, nesse caso, está até numa posição boa, né? O nosso amigo ácido sebáceo é produzido através do óleo de mamona, a partir do óleo de mamona. Então, os grandes produtores são Índia, China, Brasil. Inegavelmente, aí, quando se coloca assim, os grandes produtores, né? Imagina-se que o Brasil produz muito, mas quando a gente compara quanto a gente produz em relação à nossa amiga China e Índia, é muito pequeno. A produção do Brasil não é comparável. Então, sim, com o aumento do preço
do ácido sebácico no mercado, é natural que a indústria local, se for produzir, vai mirar o mercado externo, porque o preço vai aumentar, vai ter uma oportunidade grande para eles. Então, o mercado nacional, que vai ter um consumo menor do que, por exemplo, os asiáticos, vai ter uma demanda em relação a isso, né? Vocês veem até um dado interessante, né? O quanto é consumido. O maior produtor é a Índia e a China, né? A China é também o maior consumidor, em segundo a Europa, e, curiosamente, os Estados Unidos até baixo. Me surpreendeu esse dado aqui, que não era tão alto assim. E a utilização do sebácico, também precisamos lembrar que não é apenas em graxa. Ele tem uma utilização, da mesma forma que o azelaico também tem utilização na área farmacêutica, tem uma utilização em outros segmentos também, que vai ter um impacto. Por que acontece essa questão do sebácico? Porque a questão ambiental que eu falei antes, da questão da poluição do ar, né? Em novembro de 2016, a China, o governo chinês, até por uma surpresa, a gente imagina que nada relacionado à questão ambiental ocorre na China, não é bem assim, a coisa está começando a ficar difícil, né? E eles decidiram fechar algumas plantas de produção de ácido sebácico. Essa foi uma decisão que foi tomada lá, não vai ser um impacto imediato, mas vai ter um problema, porque hoje 90% do ácido sebácico manufaturado no mundo vem dos chineses. Eles também são maiores consumidores, então esse vai ser um problema. Se não fecharem grande parte das plantas, ou 2 das maiores plantas, como está sinalizado, fechar apenas uma, já vai ser um impacto muito grande, né? Então, hoje está aqui, ó, 2 empresas representam 45% do volume global. Vocês que trabalham nesse segmento devem até saber quais são as empresas. Então, isso é um motivo de preocupação. A gente precisa buscar novas tecnologias. A gente não pode simplesmente ficar amarrado à questão do ácido sebácico como única opção. O azelaico e os ácidos bóricos podem ser alternativas? Podem ser, mas eles também serão impactados. Então, baseado nessas 2 premissas, né, vamos tentar, então, não passar pelo dilema do cavalo e do carro novamente, né? Naquela época, quem não se preparou, quem era o ferreiro que fazia as ferraduras para os cavalos e não achou que o carro fosse se tornar uma realidade, perdeu o seu emprego. Então, a gente precisa, na verdade, tomar cuidado para a gente não ser o ferreiro. A gente tem que ser aquela indústria que está atenta a essas mudanças e se adapta a essas mudanças para que a gente esteja presente, não seja uma empresa que hoje é grande e no futuro não tem uma participação tão grande. Então, vamos tentar analisar quais são as tendências a nível mundial da indústria de graxas, né? Eu acho que um aspecto positivo esse é um levantamento geral feito pela Lubrizol, que trabalha no mundo inteiro comercializando aditivos e tendo contato com a indústria de graxa. Então, ele é bastante representativo porque fala de um player que está global, presente em todos os lugares, né? Então, acho que um bom sinalizador disso aqui é que, eu peguei a mania de apontar para cá, não vai adiantar nada, né, se eu apontar para cá. É que os OEMs e os usuários finais estão demandando cada vez mais graxas de mais alta performance. Isso é um dado estatístico que a gente tem identificado, né? E por que isso tem acontecido? Por várias situações, né? Algumas situações relacionadas à questão do operador, o operador buscando redução de consumo de graxa. Eu lembro que há 20 anos atrás era normal, numa determinada empresa, você consumir 100 toneladas de um tipo de graxa. E o cara mudou para uma graxa de melhor qualidade, ele reduziu de 100 para 10 toneladas. Eu vivenciei essa experiência, de uma troca de uma graxa de baixo consumo, alto consumo e baixíssimo preço para uma graxa de alta performance, né? Então, assim, é indiscutível que a redução de consumo é um driver importante para a indústria, né? Aumentar os intervalos de manutenção, sem dúvida, é uma preocupação, porque você trabalha diretamente com custo fixo. Na indústria, você pega uma indústria de commodity, por exemplo, como a mineração, o custo do minério está lá, é um commodity mundial. Qual é a única maneira de você conseguir ser competitivo num preço de um commodity mundial? É você reduzir custo fixo. Você trabalhar, na verdade, nos intervalos, né? Aumentar a disponibilidade de equipamento. É a única solução, porque senão você vai ficar sempre baixando o preço, e você tem menor qualidade. A questão da disponibilidade, melhoria da vida útil dos equipamentos, redução de desgaste. A questão da tecnologia, cada vez mais peças menores, peças com maior demanda, maior potência também. E a questão também de especificações que estão chegando, que vão exigindo cada vez mais. Um aspecto importante é a questão da resistência à água, né? Em várias aplicações industriais, a resistência da água é um componente fundamental para a longevidade da graxa, junto com separação de óleo e outros fatores também, mas a separação de água, sem dúvida, é uma questão muito importante. Então, esses drivers são os principais que, quando a gente faz uma enquete,
mundial, conversando com pessoas como vocês, em todos os lugares do mundo, você chega a esse denominador comum, como sendo tendências do segmento de graxa, né? E quando a gente olha essas tendências, a gente identifica 3 grandes tipos de graxa. As graxas que a gente fala commodities, que são de baixíssimo preço, para realmente volumes muito grandes, todos de base mineral, atendem uma especificação baixa, multipurpose, né? Grande parte dessas são de lítio, né? E a análise que nós fazemos é que esse mercado ele vai ter uma tendência a cair nos próximos anos, uma média de 5%. Estou falando de mercado mundial, tá? Isso pode ter um reflexo menor no Brasil, mas, sem dúvida, é um indicativo importante. Esse mercado tende a cair. Por outro lado, outros 2 mercados, que são das graxas, que são de uma melhor especificação, elas são ainda chamadas de commodities de melhor especificação, ou seja, é uma graxa mais sofisticada. Ela ainda tem um preço bastante competitivo, mas ela já tem um nível de sofisticação maior. Eu acho que esse é o grande mercado, onde todo mundo está buscando. E aqui existem várias alternativas. Além das graxas de lítio, as graxas de complexo, as graxas de poliureia, sulfonato de cálcio, são dominantes nesse segmento e tem uma tendência de haver crescimento em algumas desses tipos de graxa. Okay? Então, a estimativa aqui é ter um crescimento de 5%. E tem a área de especialidades, que são graxas de alta rigor em termos de aplicação, né? O volume é muito mais baixo, mas também preços muito mais elevados. Essas também, na análise, no levantamento que foi feito, também sinalizam um aumento, né? Bom, analisando sob o ponto de vista dos sabões, né? Sem dúvida, as graxas de lítio, de complexo, elas têm, como foi falado no início, um desempenho muito bom, são graxas multipurpose, são fáceis de bombear, então, tem alguns probleminhas, né, do ponto de vista de necessidade de botar aditivo. Uma graxa de lítio, por si só, ela é muito básica, né? Ela não atinge níveis de desempenho. Então, se a sua exigência for maior, você não consegue atingir, você precisa botar aditivos. Graças a Deus, né? Senão o Luizão não estaria aqui. Então, coloca os aditivos. Mas, assim, não é só isso, né? Você tem a questão da disponibilidade de custo de matéria-prima, que foi sinalizado por mim agora, que é uma preocupação, e não atende muito a questão de food grade. Então, aqui, você precisa buscar alternativas. Você precisa encontrar formas de produzir melhor a graxa de lítio. O colega acabou de trazer uma alternativa, né, através de óleos básicos, sem dúvida é uma forma. Outra forma é através de melhoradores de produtividade. Existem aditivos e yield improvers. Eu não vou entrar na minha apresentação em detalhes específicos de aditivo A, B ou C da Lubrizol, acho que não é o objetivo. O meu objetivo aqui é falar da indústria de uma forma geral, mas existem alternativas que permitem melhorar a produtividade da graxa consumindo menos lítio. Seria essa a solução, a combinação da sugestão do colega com, de repente, alguns aditivos visando otimizar a produtividade e você continuar trabalhando com a graxa de lítio? Pode ser. Já aconteceram vários casos, não só na indústria, de forma geral, de que você parecia ter uma tendência à queda e, de repente, a tecnologia muda e você consegue. Um grande exemplo disso é a questão da exploração de petróleo. Na década de 70, a crise do petróleo, o petróleo disparou o preço, e aí aumentou-se a sofisticação da exploração dos poços, e o preço do barril do petróleo, né, voltou a cair. Hoje em dia está super baixo, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões das tendências também. Mas, sem dúvida, a graxa de complexo de lítio, embora seja muito boa, ela tem alguns sinalizadores muito preocupantes, como eu falei, da questão das matérias-primas, né? As graxas de complexo de alumínio têm algumas características positivas, como a resistência à água, e alguns problemas. Toda graxa tem problema, né? Não existe uma perfeita, né? E a questão da oxidação é uma preocupação com relação a esse tipo. As de poliureia são preferidas lá na Ásia, mas são graxas que têm alguns problemas com respeito à questão de manufatura, um pouco perigoso, a gente tem que tomar muitos cuidados com a manufatura desse tipo de graxa. A estabilidade mecânica delas e a necessidade de colocar aditivos também. É uma graxa que necessita bastante de aditivos para ela. Mas ela tem propriedades boas, a resistência à oxidação, a temperatura, que não está sinalizado aqui também. Então, seria uma alternativa, talvez, à graxa de complexo de lítio. E, por último, tem as graxas sulfonato de cálcio, que, por si só, uma graxa simples sulfonato de cálcio, ela já tem um EP muito bom, ela já tem uma excelente estabilidade mecânica e uma proteção anticorrosiva natural do sulfonato de cálcio. Então, tem propriedades inerentes e iniciais muito boas. Alguns problemas dela, a questão da bombeabilidade é um problema dela. Um outro item que a gente vai falar depois, a questão da água também, dependendo da manufatura, podemos ter problema.
E a disponibilidade, se vocês voltarem ao gráfico anterior, que eu mostrei no início, o colega mostrou também, a produção de graxa sulfonato de cálcio, a nível mundial, ela é muito baixa ainda. Acho que é 3%, é um negócio ainda praticamente insignificante comparado com a graxa de lítio e complexo de lítio. Mas a gente precisa buscar tecnologias. Você pode otimizar a de lítio, ou você pode buscar caminhos diferentes para tentar contornar as tendências, tentar não ser o cavalo da história, né? A gente entende que um dos possíveis caminhos que a indústria deve tomar é relacionado à graxa de sulfonato de cálcio. Essa é uma visão que a gente tem em função das propriedades dessa graxa. Se a gente analisar os números ao longo dos anos, aqui é um período relativamente pequeno, mas a gente vê que, a nível mundial, apesar de ter ainda uma produção pequena, ela já começa a dar uma sinalização de uma melhoria, de um crescimento na produção desse tipo de graxa, né? E aqui eu trago alguns dados técnicos, né, que mostram o resultado das propriedades de uma graxa de sulfonato de cálcio sem aditivos. O que, convenhamos, é um terror, né? Tem que ter aditivo, né? Mas, assim, o fato é, uma graxa de sulfonato de cálcio sem aditivo já é uma excelente graxa. Brincadeiras à parte, né, eu já trabalho na Lubrizol, quero que tenha aditivo, mas, indiscutivelmente, a graxa de sulfonato de cálcio, por si só, já é excelente. O ponto de gota excepcionalmente alto, o que permite uma facilidade de aplicação em temperaturas, né, críticas. O resultado de Forbol e Tinken, excelente. A resistência à corrosão, muito boa, né? O water washout, ele é bom, o spray nem tanto. O spray trabalha com pressão mais elevada. Então, essa é uma preocupação, é o que nós, da indústria de aditivos, precisamos trabalhar, visando a otimizar. Teoricamente, é um ponto fraco, se você for comparar, por exemplo, a graxa de lítio, complexo de lítio, principalmente, com a graxa de sulfonato de cálcio. Mas, assim, de forma geral, como eu falei, não existe nada perfeito. Os resultados básicos de uma graxa de sulfonato de cálcio são muito bons. Então, vamos olhar as oportunidades que essa graxa permite. Você pode ir para um segmento automotivo, obter uma aprovação GCLB, você pode ir para uma indústria siderúrgica, você pode ir para uma indústria de mineração, alimentícia, você pode fazer food grade, ou seja, ele é bastante versátil. Esse é um aspecto muito importante. Se você percebe que a graxa de lítio ela tem um risco de ter problema de suprimento, aumento de preço, o gap que existe entre você fazer uma graxa de sulfonato de cálcio e fazer uma graxa de lítio, ele pode se tornar praticamente nulo, até inverter isso. E você tem uma graxa multifuncional. Você consegue fazer uma graxa que pode ser utilizada em várias aplicações. Para isso, você precisa incorporar alguns aditivos. Ela, por si só, ela já é muito boa, né? Ela já incorpora algumas propriedades muito boas, mas você precisa incorporar alguns aditivos. Uma aplicação que requer temperaturas elevadas e água, você precisa adicionar alguns aditivos para melhorar essas resistências, né? Para aprovação, por exemplo, na mineração, você já precisa ter cargas GP para serem adicionadas para conseguir dar um booster maior na propriedade dessa graxa. Mas, sem dúvida, o desempenho dela, inerentemente, já é bastante bom, né? Então, vamos olhar um caso real. Não vou entrar no nome de cliente ou tipo de aditivo, o que eu quero apresentar realmente é o resultado, né? Uma graxa de sulfonato com alguns aditivos, né? Aditivos de pressão, anticorrosivos e tal, e o resultado que se pode obter com uma graxa desse tipo, né? Para uma aplicação de siderurgia. Eu coloquei até em destaque para facilitar a visualização, para não se perder muito em números, né? Os resultados que me chamaram mais atenção aqui. Por exemplo, o Forbol. Se vocês lembrarem lá, estava na faixa próxima de 400, uma boa graxa de sulfonato de cálcio, inicialmente já consegue chegar muito próximo dos 400 quilos de Forbol. Com alguns aditivos, você consegue chegar a 620, até passar, até chegar aos 800. Ou seja, já é um resultado excepcional, né? Os requerimentos para a maior parte das indústrias, da indústria siderúrgica é na faixa de 500. Algumas aplicações, eles exigem mais, está aqui. Você já consegue ter esse nível de desempenho, né? A questão da lavabilidade por água, que eu tinha sinalizado como sendo um ponto fraco, você já começa a perceber aqui uma melhoria significativa. Lá era 15%, aqui já consegue se produzir abaixo de 10%. Aqui está um sinal menor do que 10%, porque aí vai muita magia da produção da graxa. Fazer graxa não é uma ciência muito exata, você até tem uma ciência por trás disso, mas tem muita parte prática, você tem que ter muito controle. De um reator para outro, você tem mudança, você não consegue estabelecer
uma produção em 5 toneladas, se você for para 10 toneladas, você pode não ter o mesmo desempenho, a mesma fórmula. Então, não é uma coisa tão simples. Mas o fato é, se você conseguir desenhar um bom processo, um processo estável, com boas matérias-primas, que você consegue ter uma confiabilidade, você consegue ter resultados excelentes aqui de lavabilidade. Ou seja, um dos gaps que foi sinalizado aqui com relação a essa graxa pode ser vencido. Né? A aplicação automotiva, que é uma aplicação muito importante. O Brasil tem, a indústria automotiva, uma das suas vertentes fortes, né, juntamente com mineração e siderurgia. Né? Então, a aprovação GCLB, para atendimento à norma 4590 da STM, né, ela é bastante importante, porque a dificuldade que existe é você conseguir atender aquela lista grande de testes. Às vezes, você consegue atender 90%, mas um teste cai fora, porque é um cobertor curto, né? Você consegue melhorar algumas coisas, você piora em outras, né? Você incorpora, de repente, alguns polímeros e tal, mas se você tomar cuidado, a bombeabilidade fica ruim. Então, é um ajuste tênue que precisa ser feito pelo formulador para conseguir encontrar a melhor solução. Né? Mas é possível. É possível fazer uma graxa, mais uma vez aqui, que atenda a norma GCLB, com excelentes resultados, e, por exemplo, a separação de óleo baixíssima, ou quer dizer, nenhuma praticamente. Né? A norma exigindo 6%, e aqui 0% de separação. Sendo que numa graxa que você tem um resultado de Forbol como esse, ela tendo um desempenho lubrificante como a graxa sulfonato de cálcio tem, uma preocupação, como o colega colocou, de separar, a necessidade de ter um pouco de óleo separando para lubrificar, nesse caso, ela deixa de ser tão relevante. Você já tem um produto com um desempenho excepcional. Um outro ponto que não está salientado aqui, que é a dificuldade, é a questão da mobilidade da graxa. Eu mesmo já vivenciei essa situação na prática, da dificuldade de você trabalhar com uma graxa sulfonato de cálcio. E aí, mais uma vez, entra a questão prática, de como você faz a manufatura da graxa, você consegue obter níveis de bombabilidade muito bons. Né? Então, uma graxa de sulfonato de cálcio, dependendo da forma dos reagentes, como você usa, da combinação de óleo básico, dos aditivos, o tempo de reação, essa combinação mágica que você encontra, você consegue ter uma graxa com nível de bombabilidade similar a uma graxa de complexo de lítio. Isso é possível de se conseguir. E é possível conseguir o contrário também. Então, cai exatamente na questão do que eu mostrei lá da tendência da indústria. Se você percebe que a indústria está exigindo, demandando mais nível de qualidade, você precisa trabalhar para chegar nesse padrão de qualidade. Aqui é a continuidade dos testes da GCLB, né? Então, essa proteção anticorrosiva também muito boa. A questão da proteção ao fretting, que seria a vibração, você tem enrolamentos, também bastante interessante o resultado, desgaste baixo com essa graxa, o que é esperado, afinal de contas, ela tem um excelente poder EP, né, lubrificante. E a questão do washout, repetido aqui, 9,6, um valor típico que a gente foi encontrado nesse valor, nessa graxa. Aqui uma separação em alta temperatura, um valor também bem baixo, 0,5%. Ou seja, essa graxa, manufaturada com bons aditivos, permite atingir uma especificação GCLB, que é uma exigência, uma norma bastante rigorosa da indústria automotiva. Okay? Bom, qual é a conclusão que a gente chega, o que eu chego e gostaria de dividir com vocês, né, em relação a essa palestra, né? É que a gente precisa estar preparado para as mudanças. A mudança, ela não necessariamente ela vai ter uma única resposta. Podem ser diversas formas de você conseguir resolver o problema. Vocês trabalham atendendo a indústria, alguns são de aditivo, outros são fornecedores para a indústria. Vocês sabem muito bem que, de repente, você vai atender 2 siderúrgicas, cada uma tem uma característica um pouco diferente da outra. Então, você precisa também customizar o seu produto para atender aquela necessidade. Então, se uma siderúrgica vai exigir que a graxa tenha resistência à água, à temperatura, pode ser que uma tenha uma peculiaridade maior, uma exigência maior no item do que a outra. Então, você precisa ter mais de uma forma de resolver o seu problema. Não adianta ter um produto só, você precisa ter mais de um customizado, ajustado, exatamente a customização de massa, né, que você precisa adequar. A gente entende que a graxa sulfonato de cálcio é provavelmente uma graxa que vai crescer no mercado, ela vai deixar de ter uma participação tão pequena. O quanto vai ser esse crescimento, o quanto ela vai engolir
do mercado de lítio e complexo de lítio é exercício de futurologia, que eu não vou fazer aqui, mas, inegavelmente, por todos os sinais que a gente tem percebido, essa é uma tendência, né? E o fato é que nós que trabalhamos na indústria aditiva e trabalhamos, né, na indústria fabricante de óleos e graxas, a gente precisa estar atento a isso para que a gente busque formas de atender a esse mercado, né? A gente precisa trabalhar não como o mundo é hoje, mas olhando esses sinais, vendo o carrinho que está andando lá e pensando, opa, isso aqui pode ser uma ameaça para a minha charrete, para o meu ferreirozinho lá que está fazendo a ferradura. De repente, eu tenho que transformar o perfil da minha indústria para me adaptar àquilo ali que vai acontecer no futuro, né? É muito comum se olhar listas da Fortune, né, e você olhar em 100 anos, 50 anos, que empresas que estavam colocadas entre as 10 primeiras, 20 primeiras, passado alguns anos, elas não estão mais lá. Por que isso acontece? Exatamente porque elas não conseguiram ler os sinais. Não adianta ler só pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, eu formei em marketing também, é muito importante, mas a interpretação da pesquisa de mercado e o entendimento do que o consumidor busca, o olho no olho, a conversa, é muito importante para que a gente seja uma indústria que perdure, que a gente seja uma indústria que, do futuro, esteja presente. Para isso, precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem de estar preparado para realizar essas transformações, tá? Bom, como eu falei ao longo da apresentação, eu não falei de aditivos a Lubrizol, eu sinalizei que é possível chegar. Como eu disse aqui, para cada um de vocês, pode ser um aditivo ou outro, pode ser uma combinação de aditivos, então não vale a pena eu ficar aqui falando do aditivo A, B ou C da Lubrizol. Eu estou disposto a conversar com cada um de vocês, posteriormente, entrar mais em detalhe sobre cada um desses slides, o que a gente pode, eventualmente, oferecer para ajudar vocês a estar atingindo esses desafios no futuro, tá? Não existe uma solução única, como está colocado aqui. Existem vários caminhos, e a gente está aqui nos colocando à disposição para isso. Isso que eu tinha para falar. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.